e por me dar a oportunidade de pregar o Evangelho na inauguração, na pré-inauguração aqui na Lourinhã. Eu agradeço também aos irmãos. Abramos as nossas Bíblias no capítulo 2 de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Deus tem com certeza uma palavra para os nossos corações, para o meu e para o seu coração. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Como o nosso pastor disse aqui há pouco, eu aceitei a Jesus há 7 anos atrás, em uma dificuldade muito grande da minha vida, a qual eu tinha uma empresa, mas as coisas não correram bem. No ano 2000 também a minha esposa, ela faleceu, e daí uma situação, um desencadear de situações, levou a que o meu desejo não fosse viver, fosse de facto a morte. Mas nunca é tarde para aceitar a Jesus. Há 7 anos atrás, com 39 anos de idade, eu aceitei a Jesus. Eu era um incrédulo completo. Não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, não acreditava na salvação, não acreditava em nada que pudesse trazer benefício para a nossa alma. Capítulo 6, de 2 Crônicas, versículo 1. Quem abriu, diga amém. Então a palavra do Senhor nos diz: Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse a cargo do meu povo de Israel. Agora, capítulo 6, versículo 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Capítulo 7, versículo 1 do mesmo livro. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa. E a glória do Senhor encheu toda a casa. Muito antes que Davi, pai de Salomão, ele viesse a colocar no seu coração que edificaria uma casa para o Senhor, milhares e milhares de anos antes, lá nos céus, lá no primeiro céu, Deus, ele tinha adoradores, verdadeiros adoradores. Muito antes de você e eu nascermos, os nossos antepassados nascerem, Deus, ele tinha adoradores no céu. E esses adoradores, eles assistiam diante de Deus. Havia anjos, serafins, querubins. Havia anjos de todas as formas que vocês possam imaginar. Ou seja, existem anjos grandes, pequenos, altos, fortes. E havia um anjo, um querubim ungido da guarda, que assistia diante de Deus. Esse era um querubim especial, era um querubim perfeito em formosura, diz a Bíblia em Ezequiel. São palavras do profeta Ezequiel, são palavras de Deus. Que ele assistia diante de Deus e ele era de uma formosura incontestável. Deus, quando fez aquele querubim, ele o fez maravilhosamente para que ele fosse magnífico em todos os aspectos. E quando esse querubim ungido da guarda, ele andava, diz a Bíblia que ele, quando andava, os seus pés era como se fossem, como se tocassem no próprio chão, como se o louvor ele entoasse nos céus. E todos os anjos dos céus, todos os anjos que estavam nos céus, serafins, querubins, todos os anjos que vocês possam imaginar, que vocês tenham lido na Bíblia, e mais alguns que Deus ainda não nos apresentou,
eles assistiam diante desse anjo. Eles assistiam diante desse serafim. E esse serafim, ele se chamava Lúcifer. E Lúcifer, de tanto adorar a Deus, diz a Bíblia que ele andava sobre pedras afogueadas, ele assistia diante do trono de Deus. Ele tinha sobre si pedras das mais maravilhosas que se possa imaginar, carbúnculo, ouro, diamantes, todo tipo de pedras preciosas que existiam na terra. O profeta Ezequiel, ele vai descrever, não que elas lá no céu não sejam mais magníficas, mas era o que o profeta Ezequiel ele tinha em sua mente, era aquilo que o profeta Ezequiel ele conhecia o carbúnculo, o ónix, diamante, ouro, conhecia as mais belas pedras preciosas da terra. Então ele vai mostrar o que ele viu no céu. E quando ele diz que aquele anjo, ele assistia diante de Deus, e um dia aquele querubim, de tanto adorar a Deus, ele colocou em seu coração de ser maior do que o próprio Deus, de exaltar-se a si mesmo, de tomar para si o trono de Deus. Mas ninguém é maior do que o nosso Deus. E quando este querubim ele colocou em seu coração ser maior do que o nosso Deus que vê todos os pensamentos dos anjos, dos homens, ele sabia o que se estava a passar naquele momento, sabia que aquele querubim, ele tinha acabado de se corromper em seu pensamento, e quando ele acaba de se corromper em seu pensamento, Deus, ele pensa em alguém poderoso, ele pensa em Miguel, arcanjo Miguel. E quando, como nós todos sabemos, arcanjo Miguel quer dizer em hebraico, quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Quando eles viram que alguém se queria corromper, Deus pensa em alguém para que pudesse fazer frente àquele querubim. Miguel, arcanjo, a palavra quer dizer quem é como o nosso Deus? Não há ninguém na terra nem nos céus tão grande, tão grandioso como o nosso Deus. É por isso que a palavra nos diz no livro do Apocalipse, versículo 12, 7, ela nos diz que houve batalha nos céus, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, mas ele não prevaleceu, e ele foi julgado sobre a terra. Diz a Bíblia, dizem aqueles homens estudiosos, que quando aquele querubim foi lançado sobre a terra, ele arrasta consigo uma terça parte dos anjos do céu, uma terça parte dos adoradores do céu, uma terça parte daqueles que assistiam diante de Deus, daqueles que adoravam a Deus, foi arrastado com aquele querubim, outrora ungido da guarda, querubim que assistia, que queria dizer santidade, que assistia diante do trono, que andava sobre pedras afogueadas. Esse querubim é lançado sobre a terra, e com ele uma terça parte dos anjos é arrastada também com ele. E quando ele é lançado sobre a terra, o nosso Deus, ele com certeza colocou em seu coração, são palavras minhas, de arranjar um novo adorador. E esse novo adorador são vocês que estão aqui hoje, homens e mulheres, jovens e crianças, que vieram para adorar a Deus. Mas o nosso Deus, ele do pó da terra, ele no seu pensamento, eu creio que o nosso Deus, ele ficou triste, porque afinal de contas, os anjos, serafins, querubins, eles foram feitos para adorar a Deus. Eles foram feitos para prestar adoração ao nosso Deus. E como Deus, imaginem vocês, os vossos filhos, e de repente um filho vosso, vocês criarem-no durante 18, 20 anos, e esse filho para vocês vos trair. O que é que acontece no vosso coração? Vocês ficam entristecidos, vocês ficam com mágoa, podem até não falar com ninguém, mas ficam com a mágoa no vosso coração, e vão tentar refugiar-se em alguém. Neste caso, vocês com certeza se refugiariam no nosso Deus, no Deus Todo-Poderoso. Mas Deus, Ele na sua infinita sabedoria,
Ele vai e cria um novo ser, um novo adorador. Do pó da terra, diz a Bíblia, que Ele cria o homem. Ele cria o homem para o adorar, para conversar com Ele, para ter uma intimidade com Ele, meu querido pastor Robson, para dizer: olha, meu filho, eu te amo, eu gosto de ti, eu te abençoo. E Adão, não sendo ainda corrompido, com certeza falava com o seu pai, como fosse seu pai, né? Que ele era seu pai, e dizia: meu pai, é tão bom estar contigo, é tão bom receber de vez em quando, receber quando eu te chamo, tu apareces perto de mim e tu me abençoares com a tua presença. E Deus, Ele cria uma perfeita conversa de comunhão, de amor, de intimidade. E Ele cria Adão. Mas Adão, como nós todos sabemos, Adão também se deixa corromper. Ele deixa-se corromper precisamente por Satanás, pela serpente, pelo diabo, por tudo aquilo que nós nem sequer tememos, mas que foi corrompido pelo próprio Satanás. E a partir daí, Deus, com certeza, Ele se entristece novamente no seu coração. Ele lança fora do jardim do Éden Adão, lança para fora do jardim do Éden. Mas Deus, Ele tem projetos para a nossa vida. Se Deus, Ele desistisse da humanidade naquele tempo, se Deus desistisse do homem, nós não estaríamos aqui como adoradores. Nós estaríamos aqui como homens e mulheres que viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. E Deus tem projetos magníficos. E então Ele colocou em seu coração fazer com que, dali a milhares de anos, houvesse a redenção da humanidade através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Mas para isso era necessário passarem centenas, milhares de anos, onde o homem, muitas vezes ele se levantou e caía, levantava-se e caía, levantava-se e caía. O homem, pela sua natureza pecaminosa, quando não busca a Deus, quando não ora, não jejua, não se entrega a Jesus, a sua natureza pecaminosa, através do primeiro Adão, é normal, se não buscar a Deus, cair na tentação de Satanás. Mas Deus, Ele tem projetos maiores, tem projetos grandiosos. E quando Ele descreve, como nós poderemos ver, até Salomão, até o rei Salomão, passam-se cerca de 44 gerações de homens. Homens que muitos foram homens usados por Deus, outros homens, mesmo sendo reis, nem sequer quase foram lembrados pela história, pela Bíblia, mas que, e muitos desses homens que também, uns conhecidos, outros conhecidos por fazerem o bem, outros conhecidos por fazerem o mal, por deixarem corromper os seus povos, por deixarem corromper o povo de Deus. E é então que vimos que de Adão até Salomão passam-se 44 gerações e chegamos a um homem, dessas determinadas gerações, a um homem levantado por Deus. Quando o povo ele estava preso no Egito, quando ele estava cativo no Egito, como todos nós sabemos, esse homem chamado Moisés, levantado também ele pelas mãos de Deus, ele retira o seu povo, a manda de Deus, por ordenança de Deus, de dentro do jugo, do cativeiro do Egito. E ao retirar, ele leva pelo mar, faz atravessar o mar vermelho, ele leva para o deserto. E quando ele está no deserto, esse povo, ele questiona-se, ele duvida. Assim como nós, tantas vezes, nós duvidamos muitas vezes do nosso chamado, do nosso caminhar, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes nós dizemos: olha, sou tão novo, sou tão velho, não tenho chamado. É mentira. É mentira de Satanás. Você é novo, você pode ser velho, você pode ter a idade que você tiver. Você foi chamado por Deus para ser um vencedor sobre a face da terra. Você foi chamado por Deus para que o Deus te possa abençoar, para que Deus o possa usar nesta terra. É então que Deus coloca no coração de Moisés fazer um tabernáculo.
fazer um tabernáculo para que o povo nunca se esquecesse do seu passado, nunca se esquecesse do jugo ao qual tinha sido aprisionado, quando ele teve 400 anos a partir pedra, quando ele teve 400 anos a ser subjugado, onde os seus filhos eram dados, onde os seus filhos eram maltratados, eram mortos. E então Deus diz assim: olha, faz um tabernáculo, para que eu esteja presente nesse tabernáculo e para que o meu povo se lembre de mim. Quando necessitar de mim, quando ele pecar, quando esse povo pecar, ele adentra dentro do tabernáculo, que tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, tinha o lugar do holocausto, e que poderiam lá ir para adorar ao nosso Deus, ao mesmo Deus que nós adoramos hoje. É interessante, não é? E ao entrar, esse povo, quando pecava, quando se deixava contaminar por alguma razão, ele se lembrava da casa de Deus, ele se lembrava do tabernáculo, onde estava também lá a arca da aliança, significando o trono de Deus, e estavam as tábuas da lei, para que o povo jamais ele se esquecesse para o qual tinha sido chamado, jamais se esquecesse que tinha que ser um povo adorador, tinha que ser um povo chamado apenas para adorar a Deus. E o mais interessante disto tudo, irmãos, é que Deus, ele ocupa 2 capítulos para nos descrever a criação dos céus e da terra e de toda a humanidade e dos anjos. E ele reserva 12 capítulos inteiros para nos descrever o tabernáculo. Porquê? Porque o tabernáculo, ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Tudo o que se passava, toda a tenda da congregação, tudo o que estava lá dentro era um tipo de Jesus. Ou seja, Deus, ele já tinha um projeto avançado para mim e para si, sabendo que dali a centenas de anos, dali a milhares de anos, o seu filho, a tipologia que significava aquele tabernáculo, o seu filho viria para nos redimir, para nos salvar, para nos chamar e dizer: vós sois meus, em nome de Jesus. E quando passamos Adão, passamos até Salomão, e chegamos ao pai de Davi, pai de Salomão, Davi. E Davi, ele coloca em seu coração, porque com certeza Davi, ele vivia num palácio, e ele via que Deus, ele não estava ali, ou seja, Deus estava em toda a parte, mas Deus, ele prometeu que estaria na tenda da congregação, sempre que o seu povo clamasse por si. E Davi, ao ter um palácio, ele coloca em seu coração em fazer um templo para o nosso Deus. E quando ele coloca em seu coração, Deus fala através de um profeta e diz: olha, boa foi a tua intenção, bom foi o desejo que subiu ao teu coração, mas não é através de ti que irá ser feito este templo para me adorarem a mim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi usado em inúmeras guerras para abençoar o seu povo, e também para trazer os outros povos para a presença do nosso Deus. Davi, diz a Bíblia, que as suas mãos, elas se pejavam de sangue, de tantas batalhas, de tanto sangue que corria nas suas mãos. Era impossível Deus autorizar aquele homem, que também tinha sido chamado por Deus, fazer um templo onde iria haver a perfeita adoração. Davi, ele morre, como todos nós sabemos, e ele entrega, antes de morrer, ele entrega o reinado ao seu filho Salomão. Ele o entrega a Salomão, e quando entrega o reinado ao seu filho Salomão, ele dá-lhe indicações precisas do que ele teria que fazer para fazer aquele templo, segundo os projetos que Deus tinha dado a Davi. Salomão, no seu 3º ano de reinado, ele vai ao monte e vai orar a Deus. E antes que fizesse seja o que for, ele vai e pede conhecimento e pede sabedoria. Deus, ele atende ao seu chamado e diz-lhe a ele: olha, Salomão, como tu não pediste riquezas, como não pediste os teus inimigos na tua mão, como não pediste terras nem fazenda, eu vou-te dar sabedoria e conhecimento, como homem algum sobre a face da terra ele teve. Espírito Santo.
o terceiro ano do seu reinado, Davi ele começa a contar os estrangeiros que estavam diante do seu povo em Israel. São contados 153.600 homens estrangeiros, homens que Davi, seu pai, tinha tido misericórdia, porque foram homens que lutaram contra o rei Davi, seu pai. E Davi, com a sua misericórdia, manteve-os no seu reino a fazer vários trabalhos forçados, para que não os matasse à espada. Então Salomão, ele conta aqueles homens, ele coloca no seu coração fazer o templo de Salomão, e ele coloca parte daqueles homens a partir pedra para o templo, para o santuário. Colocou 80.000 homens para partir pedra nas montanhas e 70.000 homens para transportar. 3.600 homens ele os coloca como maiorais daqueles homens. E ele convoca também um rei, o chamado Irão, para que ele pudesse ajudar para mandar vir muita madeira de um país chamado Tiro. E ele pede a esse rei, com educação, com gentileza, se ele lhe poderia fornecer toda a madeira que ele desejasse. Esse rei, ele acede para mandar a madeira que ele tanto desejava para o templo de Salomão, chamado o Templo de Salomão. E como nós vemos, irmãos, Deus tem um projeto tão magnífico na construção, seja de que santuário for, que naquele tempo, aqueles 153.600 homens, que eram homens de outras nações, de variedíssimas nações do mundo, eles foram ajudados para construir algo para abençoar alguém da sua descendência. Foram abençoados, foram homens que foram usados como escravos, mas para poder abençoar o povo gentio ao qual nós pertencíamos. E Deus deu sabedoria a Salomão. Salomão, ele começa a edificar o templo, começa a edificar o santuário, começa a colocar pedras de pedra mármore, da mais preciosa que existia na altura, vinda das montanhas. Imagina, irmãos, 150.000 homens só para transportar aquela pedra. 155.000 homens praticamente. 30.000 homens que ele tinha escolhido dentro do reino de Israel para também abençoar aquela obra. Levitas, homens que cantavam, homens que dançavam, enquanto o templo e o santuário era edificado. Foram os milhares e milhares de homens que foram colocados também para ajudar do reino de Irão, para que pudessem edificar a casa ao Senhor, para que pudessem fazer o melhor para a casa de Deus. Assim como nós fizemos, assim como Deus colocou no coração do nosso pastor presidente levantar aqui um santuário, assim Deus colocou no coração de Salomão. Os meios são outras épocas, mas o fundamento é o mesmo, é a adoração de Deus, adoração a Deus, adoração a Deus, para edificar o reino de Deus, e edificar apenas o reino de Deus. Quando Salomão ele começa a fazer o templo, manda construir o templo, ele manda construir aquele templo com 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura. E no templo tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E no lugar santo, aquele comprimento era de 40 por 20 côvados. E no lugar santíssimo, de 20 por 20 côvados. Antes de entrarmos no santuário, tinha o local de holocausto, também ele de 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura. Ele mandou colocar pães para a proposição, mandou colocar mesas para os pães da proposição, mandou colocar 10 candelabros, mandou fazer portas, onde essas portas eram de oliveira e todas forradas a ouro. Todo o santuário de Deus, todo, foi forrado com lâminas de ouro, para demonstrar a deidade de Deus. E ele manda colocar no lugar santíssimo, manda colocar 2 querubins, e no meio desses 2 querubins, que tinham cerca de
tinham 4,60 metros de altura, e a extensão das suas asas também era 4,60 metros, onde um dos querubins tocava numa parte do santuário, com a outra asa tocava no outro querubim, e o outro querubim sucessivamente tocava no santuário, que dava também ele 4,60 metros. E aquele local significava a deidade de Deus, significava que Deus, ali naquele momento, quando o sumo sacerdote entrasse dentro do lugar santíssimo, iria conhecer a Deus. Debaixo desses querubins foi mandado colocar a arca da aliança, que significa o trono de Deus. Cá fora, à entrada do templo, foi mandado colocar um grande mar, e esse mar assente sobre 12 bois, todos feitos em cobre, tudo numa única peça, coisa gigantesca, de milhares e milhares de quilos de cobre. Mas tudo isso para provar, tudo tinha um significado. Os 12 touros, 3 virados para norte, 3 virados para sul, 3 virados para o oriente, 3 virados para o ocidente, significava o governo de Deus a olhar sobre toda a face da terra. E o mar colocado sobre o governo de Deus, estava a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus era o mar. A água, significando a água. Tudo tem uma simbologia. De frente ao santuário, de frente ao templo, Salomão ele manda colocar dois pilares gigantescos com cerca de 18 metros de altura. Um chamado Boaz, outro Joaquim, onde um quer dizer força do Senhor e outro quer dizer Ele estabelecerá. Ele estabelecerá o seu reino e a sua força dominará sobre toda a face da terra. Quando nós olhamos a simbologia daquele santuário, quando os sacerdotes adentravam dentro daquele santuário e começavam a entrar, viam o santuário, o holocausto, onde se faziam os grandes sacrifícios. E eles começavam a entrar, porque só quem entrava dentro do santuário de antes, nós se vivêssemos naquela época, não teríamos essa honra. Só quem entrava eram os sacerdotes. E quando eles entravam dentro do santuário, eles olhavam para um lado e para o outro e viam as mesas, viam os candelabros. E quando viam as mesas era que Jesus, queria dizer que Jesus é o pão da vida. Quando olhavam para os candelabros, queria dizer que Jesus é a luz do mundo. Que Jesus passarão, diz a palavra de Deus, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo tinha uma simbologia, tudo tinha um significado. Quando os sacerdotes eles adentravam, eles continuavam a adentrar, e onde só entrava o sumo sacerdote, estava lá uma porta gigantesca, toda feita de madeira de oliveira, forrada a ouro finíssimo, puro, querendo dizer que Jesus é a única porta para a salvação. Jesus é o único caminho que leva ao Pai, e o Pai estava dentro do local santíssimo. Quando o sumo sacerdote ele adentrava dentro do local santíssimo, ele tinha que passar por Jesus, pela simbologia de Jesus. Quando ele abria aquela porta gigantesca, lá estavam 3 panos, um de azul, vários panos, que significava que Jesus viria do céu, que Jesus era o Rei e que Jesus era o Redentor. Quando passavam aquela porta, o sumo sacerdote com certeza olhava para os querubins. Debaixo dos querubins, o trono de Deus, simbolicamente o trono de Deus, a palavra de Deus. E onde como fazem os querubins nos céus, e que eles dizem: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ali dizia: aqui é um local santo, aqui é um local santo, aqui é um local santo de Deus. Meus queridos irmãos,
É como se nós imaginássemos querubins nesta noite e Deus dissesse: aqui é um lugar santo, aqui é um lugar que me vão adorar, que me vão engrandecer a mim, aqui vão conhecer a minha palavra, aqui vão dizer que eu sou santo. Quando o sumo sacerdote adentrava naquele lugar, ele tinha a reconhecer que só Deus era grande, só Deus era magnífico, só Deus era poderoso. Em cima da Arca da Aliança estavam 2 querubins mais pequenos a olhar para a palavra de Deus, para as tábuas da lei. Os outros 2 querubins com 4,60 metros dentro daquele santuário olhavam imponentes para o céu, à espera de Jesus. Aleluia, Deus! Olhavam, aqui está Deus. Porque Deus fazia-se presente ali, mas viria um que era Jesus, que viria salvar a humanidade. Aleluia, Deus. O Espírito Santo. Agora o interessante, eu ao ler a palavra de Deus e ao estudar a palavra de Deus, achei interessante algo, evangelista Sâncio Soares. Foi quando os sacerdotes antes de adentrarem dentro do santuário, o local do holocausto tem 20 côvados de comprimento e 20 de largura. E o lugar santíssimo tem 20 côvados de comprimento e 20 de largura. Ou seja, o local do holocausto é proporcional à casa de Deus. O seu holocausto, o seu sacrifício é proporcional à presença de Deus. Tudo aquilo que você fizer para Deus, tudo aquilo que você fizer para Deus é proporcional ao sacrifício de Deus. É proporcional ao sacrifício de Deus. Tudo aquilo que você entrega a Deus, Deus vai abrir as portas do céu. Deus vai abrir as portas do céu. Apenas para você o adorar, apenas para você o engrandecer. Imaginem o sacrifício de Jesus, que redimiu todos os nossos pecados, proporcional à glória de Deus, proporcional à casa de Deus. Tal é a nossa vitória por causa de Jesus. Salomão, nos 7 anos seguintes a quando começou a sua construção do templo, 7 anos se passaram e ele deu como concluída aquela obra para Deus. E Salomão tinha perguntado um dia: habitará o homem em templos perfeitos, em templo feito por mãos de homens? Nós sabemos que nós fomos redimidos por Jesus Cristo, que fomos salvos por Jesus Cristo, que Jesus, Ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Mas naquele tempo, Salomão, ele faz aquele santuário, colocado também ele no seu coração, para que o povo se viesse a prostrar, para que o povo viesse a adorar verdadeiramente a Ele, para que o povo pudesse se entregar ao único Deus vivo, grandioso e poderoso. E quando ele acaba de fazer aquele santuário, ele pede várias coisas a Deus. Ele pede a Deus: olha Deus, se o meu povo de alguma forma pecar contra ti, se de alguma forma ele entristecer o teu coração, ó Deus, olha para esta casa de onde tu estiveres e abençoa o teu povo, abençoa este povo de Israel. Quando aquele povo cometer iniquidades, ó Deus, quando este povo, meu Pai, deixar de te adorar, veja só o que Deus disse: a pena era a morte, se Deus quisesse. Quando este povo te deixar de adorar, for levado cativo para outras nações, ó Deus, quando esse mesmo povo olhar para na direção deste santuário, Deus, atenda a sua oração, Deus, atenda a sua oração e perdoa-lhes os pecados. Olha, irmãos, todos os pecados que nós achamos que temos e que estão no nosso coração,
Se nós aqui dentro pedirmos e clamarmos a Deus, Jesus Cristo, Ele perdoa todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Ele perdoa tudo aquilo que não é dele, mas que Ele quer nos salvar. Era apenas para nós o glorificarmos. E Salomão, ele continua a sua oração incessante por todo o povo. O povo de Israel estava à frente do templo de Salomão, e ele continuava a orar e a clamar a Deus de joelhos e a dizer: Deus, perdoa esta nação, independentemente do que ela faça. É então que chegamos a este versículo 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos à oração deste lugar. Todos os pecados que nós cometemos, todo o nosso passado, muitas vezes lavado em lágrimas, tudo aquilo que tanto fizemos que nos maltratamos a nós mesmos e maltratamos outros seres humanos. O Salomão, ele ora e diz: ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Deus, Salomão, ele pede clemência pelo seu povo. E aqui está um povo que pede clemência a Jesus Cristo. Que pede clemência a Jesus Cristo. É por isso que existem várias casas de oração. É por isso que este ministério colocou no seu coração de abrir centenas de casas de oração, para que o povo, quando ele pecar, quando ele tiver a iniquidade, chegar perto de Deus e dizer: Deus, eu me humilho, Senhor. Eu me humilho diante de Ti e Te agradeço, Senhor. Perdoa as minhas iniquidades, perdoa as minhas falhas, ó Deus. Perdoa as falhas dos meus irmãos desta nação portuguesa e de todas as nações circunvizinhas, Deus. É isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos. E quando Salomão, ele acaba de orar, quando Salomão, está a fazer calor aqui, deve ser do altar. E quando Salomão, ele acaba de orar, diz no capítulo 7, versículo 1: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu todo o holocausto, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Quando você, meu irmão, pedir perdão pelos seus pecados, quando aqueles que não aceitaram a Jesus, mas aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pedirem perdão, resignarem-se que somos apenas adoradores, Deus vai consumir todo o seu sacrifício e vai lançar fogo sobre todo o holocausto. Vai lançar fogo sobre todo o seu passado, sobre tudo aquilo que você tanto sofreu. E a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Sabemos que Salomão era no Antigo Testamento. Sabemos que Salomão, naquele tempo, o povo tinha de ir a um sacerdote. O sacerdote levava a Deus e Deus trazia novamente ao povo. Sabemos que fomos salvos por Jesus Cristo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Sabemos que quando nós precisamos de algo, estar dentro da casa de oração, ou se nós estivermos em outro local, Jesus Cristo é tão abençoador que Ele nos perdoa. Mas Jesus Cristo quer algo. Quer que milhares e milhares de casas de oração, elas sejam abertas, para que, tal qual como estamos aqui hoje a ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus quer para a nossa vida, saber que a nação portuguesa, ela tem que ser salva, saber que ainda há esperança, saber que quando nós abrirmos a boca, nós temos que ter boca de adoradores, saber que quando nós abrirmos a boca, nós adorarmos a Jesus Cristo de Nazaré e dizer: Jesus, muito obrigado, Senhor, lá na cruz do Calvário, por me ter salvo a mim e aos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, por teres entregue por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. É isso que nós temos que fazer. Agradecer a Deus. Saber que nunca é tarde para adorar a Deus.
Saber que nunca é tarde para dizer: Deus, eu te amo, eu te adoro. Deus, eu tenho dificuldades na minha vida, Deus, mas eu me coloco diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, para mudar a minha vida, para mudar a vida da minha família, dos meus filhos, dos meus pais, para mudar toda a minha descendência, para mudar tudo aquilo que tanto nós sofremos, Jesus quer transformar. Eu nesta noite, eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta que o Espírito Santo me está a incomodar para fazer. E a pergunta é: se houver aqui alguém que esteja em dificuldade, seja ela qual for, por mínima que você ache que seja, se houver aqui alguém que ainda não conhece os caminhos de Jesus, eu faço um clamor perante Deus, perante Jesus, e peço a vocês para que, se tiver aqui alguém que não conhece a Jesus, possa fazer assim com a sua mão e aceitar a Jesus nesta noite. E você que pensa que não é nada, assim como eu pensava há 7 anos, que nada era, assim como eu nada sou, mas que andava nos caminhos errados do mundo, que fazia tudo o que era errado, e hoje estou aqui a pregar o Evangelho, sendo homem ou mulher, ou jovem, você tem hoje uma possibilidade de aceitar a Jesus. Há aqui alguém que queira conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que possa levantar assim a sua mão em nome de Jesus. Se não há, amém. E muito obrigado pela vossa atenção. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor. Glória a Deus. Quantos recebem essa mensagem, digam amém. Eu quero que você coloque sobre o vosso pé, sobre os seus pés neste momento.